É muito importante pensar, entender o trabalho da Defensoria nesse momento. Agradecer a Silvia também pela palavra, poder pensar um pouco aqui junto, nessa nossa segunda reunião da subcomissão, pensar um pouco junto qual é o âmbito da política pública municipal e como o município pode e deve atuar no tema da segurança pública. Acho que um dos grandes desafios quando a gente foi pensar, propor, entender essa subcomissão aqui, foi entender justamente qual ia ser a forma de atuação da subcomissão, entendendo que o município e as leis municipais e essa casa aqui não lidam diretamente com a polícia militar, não lidam diretamente com questões relacionadas ao encarceramento, não lidam diretamente com lei de drogas e outros temas que a gente sabe que são muito impactantes quando pensa o que são os homicídios de jovens negros e periféricos. Mas isso não significa, e essa foi um pouco a ideia também da propositura dessa subcomissão, que não é possível pensar o tema da segurança pública em âmbito municipal. Então, eu queria falar um pouco aqui rapidamente sobre isso, para que a gente, nessa segunda reunião de trabalho, entendendo que daqui a pouco, né, na próxima semana e também nos próximos meses, a gente vai seguir com as reuniões, inclusive nos territórios, que a gente possa pensar um pouco junto qual é a possibilidade de atuação dessa Casa Legislativa, da Câmara Municipal, mas também do município de São Paulo, no tema da segurança pública, nesses outros tantos temas que envolvem a segurança pública. Eu acho que a primeira coisa importante de falar com relação a isso é que chegou a hora de entender a segurança pública de forma um pouco mais ampla do que só polícia, do que só prisão, né, do que só cadeia. Acho que quando a gente olha para a segurança pública, inclusive para os métodos preventivos de homicídios de jovens negros e periféricos, é importante entender, então, que existe toda uma gama de serviços públicos, toda uma gama de atuação pública que devem ser pensadas, inclusive de forma interdisciplinar, intersetorial, para conseguir dar conta desse tema que é tão complexo. Porque se é verdade que a segurança pública é um problema, é uma questão na sociedade, também é verdade que se fosse tão fácil resolver esse problema, seja da insegurança, seja dos homicídios, esse problema estava resolvido. Mas não é tão simples, acho que a questão é mais profunda e por isso é importante que a gente pense aqui um pouco juntos o que é possível fazer e o que devemos fazer e de que forma atuar. Nesse sentido, eu já falei que eu acho que uma das chaves nesse tema é justamente a interdisciplinariedade. Por isso foi muito importante para mim ouvir aqui a Letícia, ouvir que a Isadora Brandão, que é defensora do núcleo de racismo, desigualdade, racismo e diversidade, né? Igualdade racial, na Defensoria Pública também está aqui na reunião, porque eu acho que é muito importante entender como esses diversos setores, judiciário, o poder público, o legislativo, o executivo, devem atuar de forma combinada nessa prevenção, nessa atuação. Acho que esse é o primeiro tema, que é como a gente relaciona aí também aqui com a presença da sociedade civil e faz com que todas as esferas da sociedade consigam atuar juntas, né? A Defensoria, o Ministério Público, a sociedade civil, essa Casa Legislativa, entre muitos outros. Bom, eu acho que é central também que a gente entenda, para desenvolver os trabalhos dessa subcomissão, que o município ele pode e deve atuar fortalecendo essa rede ou essa teia e essa relação entre esses diversos setores, né? Eu acho que, hoje em dia, muitos desses setores têm convênios com a Defensoria, com o município de São Paulo, e o município deve fortalecer essas políticas públicas também a partir dessa relação com a Defensoria, por exemplo, né? Eu acho que quando a gente fala sobre segurança pública e município, um dos primeiros temas que vem à nossa mente, que a gente quer pensar também aqui, não só aqui na subcomissão, mas também na Comissão de Segurança Pública, é o tema da Guarda Civil Metropolitana, né? Eu acho que esse é um tema que está diretamente ligado ao município, a força policial que está diretamente ligada ao município é justamente a Guarda Civil Metropolitana. Atualmente, a gente tem uma secretária uma secretária de Segurança Urbana do município, que é da carreira da GCM. Então, também pensar a atuação da GCM, qual é o seu papel, como segue o seu papel, que, óbvio, é regulamentado por lei federal de 2014, mas que, ao mesmo tempo, está diretamente sob o controle do município. Esse é um papel, né? Então, pensar qual é o impacto que tem, se tem ou se não tem, de que forma tem nesses homicídios, esse é um primeiro tema. Mas também pensar outros assuntos. Então, qual é a relação das escolas? A Samira veio aqui na última semana e nos disse que os homicídios estão diretamente relacionados dos jovens com os jovens fora da escola.
Então, pensar também qual é o papel que políticas públicas de fortalecimento da educação pública municipal têm na prevenção desses homicídios é fundamental. O quanto que jovens adolescentes na escola diminuem o número de homicídios é um dos eixos também para nós de atuação aqui. Pensar, por que não, nos serviços de medida socioeducativa em meio aberto. Letícia falou aqui que eu trabalhei no setor, na unidade de infância e juventude da Defensoria Pública em algum período, né, em 2013, e que um dos serviços que é diretamente vinculado ao município de São Paulo são os serviços de medida socioeducativa em meio aberto, que são políticas públicas municipais, mas que estão relegadas às organizações sociais e muitas delas, inclusive, ligadas a órgãos religiosos. Então, qual é o papel que hoje os serviços de medidas socioeducativas cumprem e o que a gente pode fazer aqui? Existem projetos de lei tramitando nessa casa, inclusive proposto pela bancada do PSOL, em que a gente pensa como mudar ou como repensar esses serviços de medida socioeducativa aqui na cidade, mas também, e fico feliz que o movimento de cultura está em peso nessa reunião, pensar como é que esporte, lazer e cultura atuam na prevenção desses homicídios. Isso é diretamente uma política pública municipal. É fundamental que a gente entenda qual é o papel que a criminalização da cultura vem sofrendo aqui nessa casa, mas também que a gente entenda qual é o nosso papel de fortalecer esses espaços, fortalecer a cultura periférica como uma política pública municipal. E esse é um papel sobre o qual essa subcomissão aqui, sem nenhuma dúvida, pode se debruçar. E aí, para encerrar, quero falar sobre 3 iniciativas legislativas que tramitam aqui, que eu acho que são importantes também para que a gente olhe, se atente e acompanhe, né? Um projeto de lei Mães de Maio, PL Mães de Maio, que foi proposto pelo vereador Eduardo Suplicy, que é o PL 734 de 2020. É um projeto de lei super interessante que pensa justamente em uma política, na estruturação de uma política para que as mães e familiares, no geral, de vítimas de violência do Estado possam ter algum atendimento nessa cidade, né? A gente, em complementação, propôs também um projeto de lei aqui, que é o PL 130 de 2021, para pensar que a consolidação dessa política pública deve ser por meio da criação de um centro de referência municipal aqui. Não faz sentido que existam modelos como o CAPS e outros modelos na cidade que atendem, né, de forma psicossocial, assistencial, pessoas no geral aqui, muitos deles especializados, mas que não haja uma casa como essa, que só existe, como a Letícia disse, em âmbito estadual, e que mesmo assim hoje não consegue cumprir esse papel e atender essa demanda, mas que não existe um centro de referência como política pública municipal para atendimento dessas familiares. E um outro projeto de lei que eu acho que é fundamental nesse tema também, que é a política municipal para egressos, também proposta do vereador Eduardo Suplicy, que é o PL 537 de 2017, que pensa justamente qual é o papel do município de incorporar, de inserir no mercado de trabalho como política pública as pessoas que são egressas do sistema penitenciário. Também não é novidade em termos de política pública, em termos de pensar o encarceramento, analisar o encarceramento no nosso Estado, que existe um ciclo do encarceramento, né? Que muitos adolescentes ou jovens, muito cedo, muitas vezes adolescentes que já passaram, inclusive, por serviço de medida socioeducativa, pela Fundação Casa, são selecionados de novo para o sistema carcerário, entram no sistema carcerário, muitas vezes como pequenos traficantes ou até mesmo como usuários de drogas, e nisso começam a viver um ciclo, que é o ciclo de sair do sistema, não conseguir emprego, e vão vivendo esse ciclo do encarceramento e até mesmo da violência, até mesmo da morte. Isso faz com que hoje a gente tenha esse número tão grande de homicídios de jovens negros e periféricos nessa idade, né, até os 29 anos, majoritariamente negros, majoritariamente pobres, majoritariamente homens. Então, concluo aqui para dizer que eu acho que a nossa subcomissão vai ter essa tarefa. Trouxe aqui alguns desenhos, a partir da próxima semana a Silvia vai falar. A gente vai começar a fazer as reuniões técnicas nos territórios, e eu acho que a nossa tarefa é ir concretizando isso, para depois concretizar num relatório final, mas já ir pensando como essa subcomissão vai se debruçar, em que vai se debruçar. Agradeço mais uma vez a Letícia, porque acho que é impossível pensar a estruturação dessa política, a estruturação de uma política pública municipal, de estudar esse tema sem entender qual é o papel fundamental que a Defensoria Pública do Estado cumpre hoje aqui na cidade. Obrigada, Silvia.